Oi, como é que vocês estão? O tema dessa semana vai ser onde você não pode ser o mesmo. Então pega a sua Bíblia, vai estar lá em Josué 5, no Antigo Testamento, né? Vamos lá me acompanhando. Vocês já perceberam assim que existem fases da nossa vida onde a gente não pode mais continuar sendo a mesma pessoa? Tem promessas, tem níveis, sabe? Tem lugares em Deus que onde a velha versão de nós não pode mais permanecer. E é exatamente isso que Deus está ensinando a gente lá em Josué 5. Né? Antes do povo entrar na terra prometida, antes das conquistas, antes das vitórias, Deus parou tudo. Para quê? Para tratar o coração deles. Então sejam bem-vindos aqui ao meu canal, né? Hoje eu quero assim conversar com vocês sobre uma palavra assim que mexeu muito comigo essa semana, né? Igual eu acabei de falar, o tema é onde você não pode ser o mesmo. E eu tenho certeza que Deus também vai falar profundamente com você através dessa mensagem. Então deixa seu like aqui, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra, tá? Todo mundo achou aí na Bíblia, Josué 5? Então tá lá, ó. Em Josué 5, no capítulo 5 ali, o povo de Israel finalmente atravessa o Jordão. Eles estavam saindo do quê? Do deserto. Estavam entrando na terra prometida. Só que antes das batalhas, antes das conquistas, Deus manda Josué parar tudo. Sabe por quê? Porque Deus estava mais preocupado com o coração do povo do que com as guerras que eles iam enfrentar ainda. E ali fala muito sobre a circuncisão. Então Deus manda Josué circuncidar o povo. Muita gente acha essa parte um pouco estranha, mas existe um significado espiritual muito profundo aqui. A circuncisão, ela era um sinal de aliança com Deus. Era como se Deus estivesse dizendo: vocês pertencem a mim, vocês são separados, vocês não podem viver como antes. E naquela época era como uma marca física. Ela era feita com facas de pedra. E a pedra simbolizava o quê? Pureza, firmeza, santidade. Mas o mais importante nunca foi só o corpo. O mais importante sempre foi o quê? O coração. Né? Todo mundo achou aí? Então, assim, trazendo hoje essa explicação para os dias de hoje Deus ele não procura mais uma marca física. Hoje Deus procura o quê? Transformação, arrependimento e uma mudança de vida. Hoje existe algo chamado circuncisão do coração. Ou seja, Deus quer arrancar de nós tudo aquilo que não combina mais com o propósito dele. E às vezes isso dói, porque Deus ele começa a cortar. Ele começa a cortar o quê? O orgulho, o pecado, a dependência emocional, o medo, as mágoas, a ansiedade, né? Os velhos hábitos. Então, assim, ele vai começando a cortar devagarzinho essas coisas. E nem sempre a gente gosta, né, do processo. E o deserto também faz parte, né? Ali também vai falar sobre o deserto. Uma coisa muito importante, muito forte em Josué 5 é entender que o deserto não foi perda de tempo. O deserto ensinou que a dependência, a maturidade, a resistência, a obediência por Ele. Então, assim, tem gente querendo viver uma promessa, mas está fugindo do processo. Quer viver a promessa, mas quer fugir do processo. Só que existem coisas que só a gente vai aprender no deserto. Uma ilustração assim sobre a azeitona, né? Como a azeitona ela precisa ser esmagada para virar azeite, muitas vezes os processos da nossa vida estão produzindo algo precioso
Isso assim a gente ensina que existem fases em que Deus ele faz tudo por nós, mas existem fases em que Deus espera o nosso quê? O crescimento espiritual. Talvez Deus hoje esteja permitindo, né, processo na sua vida, porque existe uma promessa muito grande esperando por você. E Deus ama tanto que Ele não vai deixar você entrar despreparado. Existem lugares em Deus onde não dá mais para continuar com a mesma mentalidade, com o mesmo comportamento, com os mesmos pecados e com as mesmas desculpas, porque promessa exige maturidade. Promessa exige maturidade, né? Então assim, ó, não adianta a gente viver em um lugar novo, mas com a mentalidade velha. Deus, ele não quer apenas a sua história, não. Ele quer mudar você por completo. O processo dói, mas ele prepara. Existem promessas que a velha versão de nós não vai mais conseguir sustentar. E antes da conquista, Deus trata o quê? O nosso coração. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. O que Deus está tentando arrancar da sua vida nessa fase? Talvez exista algo que não pode mais entrar com você na próxima estação. Mas saiba de uma coisa: quando Deus corta, é porque Ele ama. Quando Deus trata, é porque Ele está preparando. E o processo que hoje dói, amanhã pode ser o quê? Testemunho. Então vamos orar agora comigo? Senhor, transforma o nosso coração, Pai. Arranca de nós tudo aquilo que impede o nosso crescimento espiritual, Senhor. Nos ajuda a viver com os teus processos sem desistir, Pai. Nos prepara para viver em tuas promessas e que nunca venhamos permanecer mais diante da tua presença, iguais diante da tua presença, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, compartilha esse vídeo, manda para alguém ou escreve aqui nos comentários: eu não vou permanecer o mesmo. Deus abençoe vocês.